Fala, engenheiros! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando aí, boa noite, pessoal. Um aquecimento aqui para a semana de estradas, né? Lembrando aí na semana que vem, segunda, quarta e sexta, né? Vamos ter as 3 aulas da semana de estradas. Estamos aí nos preparativos. E agora, durante essa semana, a gente já teve uma live na segunda, né? E agora temos essa live de hoje, onde a gente vai ver o maior obstáculo para quem busca obras rentáveis. É isso aí. Então, por muito tempo, né, esse foi um obstáculo para mim, uma dificuldade. E aí eu fui trabalhando ela. E esse é o assunto da nossa live de hoje. Então, para quem vai chegando aí, boa noite. Lembrando então, se você não se inscreveu, né, tem o link aqui na bio, né, em todas as nossas redes, tem um link para você se inscrever para a Semana de Estradas, né, evento 100% online, 100% gratuito. Na semana que vem vamos ter 3 aulas, segunda, quarta e sexta, onde eu vou te ensinar como lucrar com obras de estradas 30% mais rentáveis. Então, na semana que vem a gente tem esse evento, né, não paga nada para participar, evento aberto aí. E na semana que vem aí a gente tem essas aulas, tá? Então, boa noite para quem está chegando, o João chegando aí. Vamos então para nossa live, o maior obstáculo para quem busca obras rentáveis. Então, qual que é esse obstáculo? É não saber negociar, certo? O tempo todo, né, a gente tá sempre fazendo negociações, né? Eu sempre faço uma analogia também com vendas, né? Vendas também é um assunto muito importante, mesmo que você não seja vendedor, mesmo que você não seja do comercial, por exemplo, né? Então, o tempo todo a gente está vendendo, a gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo as nossas ideias, a gente está vendendo o que a gente acredita que é melhor ali para a obra, para a empresa, né? Entre departamentos também, né? A gente tem os nossos pares, né? Os outros departamentos que todos temos que trabalhar juntos ali para a obra sair, para a obra se desenvolver. Então a gente tem que estar vendendo as nossas ideias, a gente tem que estar negociando prazo, negociando condições, né? Negociando recursos, negociando muitas vezes atendimento, principalmente com os pares, né? E também na relação com o cliente, né? Numa obra, tanto faz de que lado da mesa a gente está, né? Se a gente está fiscalizando a obra ou se a gente está executando a obra, o tempo todo a gente tem ideias de coisas para mudar ali na obra, né? Coisas para alterar uma ordem de execução, o prazo de alguma coisa, o método construtivo, né? Várias coisas ali no dia a dia, a gente tem que negociar. Então, não saber negociar é o maior obstáculo, né, para quem quer implantar essa metodologia, essa ideia, vamos dizer assim, das obras rentáveis. Então, como a gente vai chegar em obras rentáveis? Aplicando, né, o que a gente já tem dito aqui no nosso perfil e que a gente vai aprofundar na Semana de Estradas, né, aplicando as melhorias na obra. Então, a gente vai tornar a obra rentável. Tá? Então, essa parte de negociação, habilidade de negociação é fundamental para a gente poder implantar essas melhorias na obra, né? Então, ninguém faz nada sozinho, né? Não tem como a gente fazer todas as ideias, implantar as ideias, as melhorias que a gente quer. A gente vai precisar da equipe, né? Vai precisar do encarregado, vai precisar do pessoal de campo e a gente vai precisar também do apoio, como eu falei, dos pares dentro da empresa, outros setores, também da fiscalização do cliente, né? Então a gente tem que unir, né, todas essas equipes, vamos dizer assim, em prol do objetivo comum, que é tocar a obra, né, da melhor forma possível, ela sendo uma obra rentável, tanto para o cliente quanto para quem está executando. Então, para a gente atingir esses objetivos, a gente o tempo todo a gente passa por essa habilidade, né, por essa competência de negociação, e não saber negociar trava muito esse desenvolver, né, essa obra rentável, né, para a gente tornar a obra rentável, né? Boa noite para quem está chegando, David chegando aí também. Então a gente está falando hoje sobre esse obstáculo, né, e a habilidade de negociação. O obstáculo então é não saber negociar, e a habilidade de negociação é fundamental para a gente poder implementar as nossas ideias de melhorias, nossos planos de melhoria para a gente tornar a obra rentável. Então, sobre negociação, eu já fiz a analogia ali com o vendedor, né?
A gente tem que estar o tempo todo vendendo as nossas ideias, né? Principalmente para poder implantar essas melhorias, esses pontos que a gente vai mudar na obra para torná-la rentável. Então a gente tem que ter essa postura de vendedor, de negociador. E, assim, dando alguns detalhes bem práticos, né, com relação à negociação, imaginando assim, a gente tem duas situações. A gente tem uma situação mais informal, mais do dia a dia, né, que durante a obra, o tempo todo a gente está em contato, né, com o cliente, com pares ali, a gente tem que estar já implantando essas nossas ideias. E também a gente tem um evento, vamos dizer assim, que são as reuniões, né? Quando a gente vai para uma reunião, aí já é algo mais formal, algo mais preparado. Então a gente tem esses dois pontos, né? Um no dia a dia, informalmente, e outro dentro de uma reunião, já com algo mais preparado, mais elaborado, né? Mas, assim, de uma maneira geral, alguns pontos, né? Até para a gente anotar aí como pontos para a gente trabalhar, para a gente melhorar. A gente pode dizer lá da postura, né? A nossa postura, o nosso comportamento, principalmente nas reuniões, né? Aí tem habilidades como oratória, dicção, né? Eu acho que a gente não aprende muitas coisas em casa e nem na escola, muito menos na faculdade, para nos formar nessa habilidade, vamos dizer, de ter uma boa oratória, às vezes ter até uma boa dicção, né? Um bom comportamento, uma boa postura, porque assim, quando a imagem ela já vende, né? E a gente está vendendo a nossa ideia. Então, essa primeira impressão, essa primeira imagem, né? Que o pessoal sempre fala que é a primeira impressão que fica, né? Então a gente sempre tem que mostrar essa boa impressão. E também a atenção, principalmente, né, nesse caso de reunião, quando a gente está numa reunião, alguém está lá expondo as suas ideias, está colocando o seu ponto de vista, a gente tem que mostrar o máximo de atenção, né? Mesmo que a gente já não concorde e que alguns minutos depois a gente vai por outro lado, a gente vai colocar uma outra ideia, vai tentar virar o jogo aí dentro dessa negociação, a gente tem que demonstrar atenção, né? Respeito também, um bom comportamento ali, voltando nessas palavras. A gente tem que mostrar que a gente está lá para poder resolver o problema, para a gente poder analisar todos os pontos para a gente poder chegar numa negociação boa, né? E aí outras palavras também, né? Ser educado, né? Cumprimentar, né? Quebrar o gelo. Então, assim, é fundamental isso aí, independente da área, em qualquer negociação. A gente sempre tem que ser educado ali, né? Não já chegando, já tentando resolver as coisas, sem a gente pelo menos ali cumprimentar a pessoa, né? E quebrar o gelo, né? A gente vai entrar num assunto mais pesado, principalmente na reunião, então é bom a gente ir ali, né? Conversa, né? Fala um pouquinho ali sei lá, de futebol, às vezes a pessoa gosta de futebol, fala um pouquinho de futebol e tal. Então quebra aquele gelo, tira aquele clima às vezes pesado, né? Muitas vezes as reuniões elas já são às vezes um pouco mais pesadas, um pouco mais densas, vamos dizer assim. É importante antes de entrar, né? Antes a gente entrar nesse clima da reunião, a gente sempre quebrar o gelo, né? Então a gente chega de uma maneira muito mais confortável para a reunião se a gente sente quebrar o gelo. E aí assim que começar, é bom a gente estabelecer conexão, né? Então isso também em qualquer tipo de negociação, né? Se você for, sei lá, comprar um carro ou numa loja comprar algo com alguém, qualquer ponto que você for negociar, até, né, pensando aí um pouco fora de obra, a gente tem que estabelecer conexão, né? Às vezes a pessoa, eu dei exemplo de futebol, mas às vezes o cara torce para o mesmo time, então já é algo que você conecta ali com a pessoa, então é algo que você tem em comum, né? As pessoas costumam eliminar assim os escudos, vamos dizer, abaixar a guarda, né? Quando elas têm essa conexão com a pessoa que está do outro lado, né? Então qualquer tipo de assunto assim que estabeleça a conexão acaba aproximando um pouco as pessoas, ela fica mais receptiva às suas ideias, vamos dizer assim, né? E acho que o principal, né, é o próximo ponto, quarto ponto aqui, ouça mais do que fale, né? Então a gente, eu já falei lá da atenção, mas é bom a gente sempre ouvir mais do que falar, né? Porque um diálogo ele precisa ser, né, dos dois lados, ele tem que ser a comunicação de um lado para o outro e o retorno dessa comunicação. Então não adianta a gente chegar lá e já sair jogando todas as nossas ideias, tudo que a gente acha ou tudo que a gente quer
quer ficar acordado ali, que quer negociar, né? Então por que que a gente vai chegar impondo tudo sem ouvir o que a outra pessoa está falando? E às vezes também a gente constrói melhor, vamos dizer assim, o embasamento de alguma teoria nossa, de algo que a gente vai colocar, se a gente já pega o ponto de vista da pessoa que está do outro lado da mesa. E às vezes as coisas que ela fala, às vezes podem até embasar e a gente pode, às vezes, ir por um outro lado, né, que vai ficar um embasamento melhor, a gente construindo em cima disso que a pessoa está falando, tá? Então, ouça mais do que fale, é uma palavra aí importantíssima. E como a gente está falando principalmente aqui para reunião, né, para esses eventos, vamos dizer assim, mais importantes, que a gente tem que se preparar muito, então, isso aqui é fundamental, nunca esteja despreparado para uma reunião, né? Então nunca chegue numa reunião, aqui ó, fui laçado no meio do corredor, vamos lá e tal, né? Não que às vezes isso não pode acontecer, né? Às vezes a gente pode ser laçado de repente ali, mas a gente vai ter que meio que improvisar, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente pode estar sem algumas informações, né? E sem ter analisado todas as possibilidades que a gente vai ter aí nessa negociação. Se a resposta for positiva, quais são os cenários, né? O que pode acontecer? Se a resposta for negativa, por que essa resposta pode ser negativa? Então tudo vai ter cenários. Então, por isso que eu digo, nunca esteja despreparado, né, para uma reunião, nunca vá para uma reunião despreparado. Então, ela é muito importante e o que for decidido, o que for negociado ali, não vai ser voltado atrás, né? Então a gente tem que ir com o máximo de preparo. Então, temos que ir com preparo. Não é um stand-up, né? Quem improvisa é o humorista lá, o comediante, né? Então, nunca esteja despreparado. A gente sempre tem que ir bem preparado. E o próximo ponto também é relacionado. Tenha conhecimento profundo sobre o que precisa negociar. Tá? Então, se a gente vai falar sobre a nossa obra, a gente tem que ter o domínio da obra. A gente tem que ter a obra nas mãos, né? Então, temos que ter o conhecimento profundo e ter os números necessários, o que pode ser pedido. Olha, eles podem pedir algum dado de volume, de alguma coisa que já foi executado, ou o saldo do que a gente tem, faturamento, né? Volumes, faturamento, quantidades, às vezes, ou o total da obra, ou do que já está feito, ou o que está planejado para dentro do mês, né? Então, o máximo de informações possível, né? Alguns números macro, alguns pontos macro, é bom até a gente ter isso anotado numa folha, né? De repente um resuminho, né? Como se fosse um espelho do contrato, vamos dizer assim, com as informações básicas, porque a partir do momento que alguém pedir alguma informação, alguém for questionar algo e falar, mas que volume a gente tem de algum tipo de serviço? Então, os números macros, os números meio globais, vamos dizer assim, é bom a gente já ter isso, né, talvez anotado numa folha bem separado. Então, tenha conhecimento profundo do que se precisa negociar. E nunca esteja despreparado para uma reunião. Assim, eu acho que são os mais importantes. Como falei, a gente não pode improvisar, não pode chegar gaguejando, né? Então, como a gente vai colocar os pontos mais importantes da obra, os pontos que a gente vai ter que realmente ali, discorrer ali, tentar, né, convencer alguém e chegar num consenso, né? Porque uma reunião, na verdade, não é tanto sobre convencimento, é mais sobre consenso, né? Se houver um consenso, todos estão de acordo ali de que esse ponto que está sendo colocado ali é o melhor, né, para a obra. Então, a gente realmente evita conflitos, mas busca o consenso, né? Então é meio que uma arte. Mas isso assim, a gente tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso vai um pouco de bagagem, mas usando isso que a gente falou aqui, postura, comportamento, oratória, dicção, atenção, ser educado, cumprimentar, quebrar o gelo, estabelecer conexão, ouvir mais do que falar, né? Nunca esteja despreparado para uma reunião e ter conhecimento profundo sobre o que se precisa negociar. Então esses pontos todos a gente tem que ir desenvolvendo ao longo do tempo, né? Para que a gente possa levar a maestria, né? Vamos dizer assim, essa arte de negociação, que o tempo todo a gente vai estar utilizando, né? Ao longo aí das nossas obras. E pensando também num exemplo assim, se a gente for propor, por exemplo, algum tipo de modificação no contrato, no projeto, vamos dizer assim, a gente tem
algum serviço que a gente quer fazer uma alteração ali para poder melhorar alguma condição lá no contrato, ou alguma interferência que foi encontrada, ou algo assim, tá? Tem coisas que são às vezes mais simples, né? Não, vai ter que mudar, vai ter que fazer dessa forma e essa é a única saída, né? Mas tem coisas às vezes que geram um pouco de polêmica, às vezes cada um tem um ponto de vista, né? Às vezes cada um tem uma percepção ali do problema para a gente solucionar, né? Então, nesse exemplo, né, se a gente for propor uma modificação, por exemplo, eu já falei de cenários, né? Tudo a gente tem que ter vários cenários. Se isso acontecer, quais vão ser os cenários? Se essa outra coisa acontecer, quais são os cenários? Mas imaginando, essa modificação de projeto, por exemplo, esse serviço que vai estar sendo alterado ou incluído, ele vai trazer mais qualidade, né? Ele vai ficar melhor do que o que estava sendo feito antes, né? O que estava projetado antes. Então são pontos para a gente perguntar. Ele vai gerar mais qualidade? Um outro ponto, ele vai ter um custo menor, né? Ele vai gerar uma economia, né, para o contrato? Outro ponto, pode ser que ele vá dar rapidez, né, ao processo, à execução. Ele vai agilizar a execução. Ou pode ser que a estética mesmo, né? Pode ser que o negócio vai ficar meio estranho, meio feio, meio perigoso ou algo assim, e vai ficar esteticamente melhor, né? Então a gente tem vários pontos ali para colocar. E qualquer ponto desse, ele pode ter vantagens e desvantagens para ambos os lados, né? Tanto para quem está executando quanto para quem está fiscalizando, para o cliente final, né? Então a gente tem que imaginar isso, né? Por isso esse preparo, a gente pensar antes quais são as vantagens e desvantagens para quem está desse lado da mesa. E imaginando lá do outro lado da mesa, quais são as vantagens e desvantagens para quem está lá do outro lado, né? De repente, mais rapidez lá do outro lado, algo que é pontual na obra, não vai impactar em rapidez lá para o contrato, mas algo ali meio pontual. Então, de repente, para ele não vai ser muito interessante, mas de repente, se o custo for menor, ele vai se interessar mais. E do lado de cá, quem está executando, um custo menor, de repente vai dar uma medição um pouco menor, mas de repente a rentabilidade é maior, porque pode ser que eu faça com mais rapidez, né? Eu meço um pouquinho menos, mas execute com mais rapidez, tem um custo menor, né? Um custo interno menor. Mas assim, tudo tem que ser colocado na balança, né? Então, vantagens e desvantagens para ambos os lados a gente tem que sempre avaliar. E o principal aqui, a negociação sempre tem que ser ganha-ganha, né? E não ganha-perde. Então, por isso, temos que imaginar os dois lados, o que cada um ganha, né, com as vantagens e desvantagens, o que um lado vai ganhar, o que o outro vai ganhar. A melhor negociação é aquela que não há perdedores, né? Que há só ganhadores. Então, como eu falei, cada um tem o que é importante para você, cada um tem os valores, vamos dizer assim. Né? Eu dei o exemplo ali do serviço, uma tubulação, de alguma coisa, que às vezes pode gerar uma economia para o contrato, o cliente vai ficar feliz, e do outro lado, uma execução um pouco mais rápida, ou um custo um pouco menor, né, melhor ali, dependendo dos materiais, do tempo de execução, de alguma coisa assim. Então, de repente, você atende os dois lados. Então, esse daqui vai querer, esse também vai querer, estão ambos ali atendidos, ali é o ganha-ganha, né? Então sempre tem que se buscar isso, tá? Então, dando um repasse geral, vamos dizer assim, a gente viu pontos fundamentais para a gente desenvolver essa habilidade de negociação, né? Como a gente, quais são os pontos para a gente trabalhar e para a gente elevar aí ao máximo essa habilidade. E em alguns exemplos ali a gente viu como a gente colocar isso em prática, né? Como você analisar e prever esses cenários de ambos os lados para a gente poder encontrar assuntos ali, negociações que sejam boas para ambos os lados e que a gente consiga ter sucesso aí nessas negociações. Beleza? Então, basicamente, esse maior obstáculo, né, que eu tenho visto aí, que não foi só comigo, né, muita gente tem essa dificuldade, principalmente no começo aí, de desenvolver essas habilidades aí para melhorar, né? Não saber negociar é um obstáculo muito grande e muito recorrente aí. Mas isso realmente técnica e experiência, né? Técnicas, né, todos esses pontos que eu listei para vocês aqui para a gente desenvolver isso. E do outro lado, experiência para a gente colocar em prática, né? Não só a teoria vai mudar o jogo, mas a aplicação dessa teoria, isso sim, isso vai nos levar a obras rentáveis, né? E a gente fazer parte aí da nata da engenharia, fazendo a diferença nas obras.
Então, pessoal, fica o convite aqui. Se você ainda não se inscreveu, né, o link está na bio aí para a Semana de Estradas, né, o link está em todas as nossas redes, de 26, 28 e 30, né, de 26 a 30 de agosto agora, na semana que vem, segunda, quarta e sexta, a gente vai ter 3 aulas onde eu vou te ensinar como lucrar com obras de estradas 30% mais rentáveis. Então, evento gratuito, não paga nada, né, é online, né, o link está aí para se inscrever. Eu espero todos vocês na semana que vem, na Semana de Estradas. Falou, pessoal. Até mais.